Não há nada como uma boa gargalhada. Será que o último a rir ri melhor ou que rir é o melhor remédio? Se assim for, hoje temos a receita perfeita porque contamos com o nome maior do entretenimento e do humor a nível nacional. Hoje temos, cá por casa, o grande Hermano José, numa visita especial no ano em que celebra os 50 anos de carreira. O tempo passa e não para nem um segundo. Bem-vindo, Hermano, ao nosso programa e também a Montemor Novo. Muito bem-vindo. É verdade, estava a olhar para ti espantado, tu tens metade do tempo da minha carreira. Pois é. De vida. E ele ainda tem menos, o que é extraordinário. Mas também, isso entronca com aquilo que eu sinto, na verdade, quando a pessoa faz aquilo que gosta e luta por aquilo que gosta, o tempo não sente aquela coisa da passagem do tempo. Sim. O meu pai, por exemplo, não gostava da profissão que tinha, porque esteve sempre ligado a administrações e direções comerciais e tal. Ele sentiu o tempo passar e quando se reformou ficou muito feliz, porque não precisava mais de ir para o escritório. No caso de uma carreira artística isso não acontece. Nós gostamos tanto daquilo que fazemos. Para mim estes 50 anos foram 50 horas. A única coisa que me chateia é eu não ter direito a mais 50. Quer dizer, posso ter, se durar até aos 120. Faço um espetáculo, Hermano José e o seu andarilho. Vai acontecer, vai acontecer. Pois vai. Aliás, temos de confiar que sim. Pois tem. Hermano, bem-vindo, eu não lhe dei as boas-vindas. Quando é que percebeu que o humor iria ser a sua função profissional? Olha, profissional não sei. A única coisa que eu sei é que os meus pais tinham a mania da poupança. E então acharam que numa altura em que toda a gente começou a usar jeans e calças compridas, que eu tinha a obrigação de continuar a andar de calçõezinhos. Era muito saudável e dava muita saúde às pernas. É como quem diz, estão lá os calções e não nos obriga a gastar, não nos obrigues a gastar dinheiro em calças que a gente tem de ir para Veneza. E então, o que é que uma pessoa faz em situações de fragilidade? Imagina o que é ser um miúdo de 14 anos ou 13, no meio de um ambiente hostil. Como é que se faz para evitar um certo bullying por ser o único que está com os calçõezinhos no meio da malta toda, já com os seus jeans, fazendo rir. E então eu percebi rapidamente que através da brincadeira, da palhaçada, conseguia um retorno. E cada vez consegui mais. Lembro perfeitamente que quando comecei, era o protagonista, eu era muito bonito. Ainda sou muito interessante, mas na altura era lindo. E então era sempre o protagonista das peças. Era sempre o príncipe e tal. E o facto de saber fazer rir e saber representar fazia com que eu depois, por ter ensaios, não precisava de ir às aulas. Era uma espécie de cachê. Ok. E muitas vezes melhorava uma média de eu ter feito a peça de teatro. Lembro que em francês, fiz uma peça em francês que me melhorou a nota para aí em 30%. Uma maravilha. Foram os meus primeiros cachês. E depois, mais tarde, dediquei-me à música, comecei a ser músico, mas percebi que através da música não conseguia ter muito de uma coisa que eu acho muita piada. Como é que se diz? Dinheiro. E eu percebi que através do teatro, dos espetáculos e de me tornar mais multifacetado, conseguia fazer a minha vida uma vida mais economicamente mais interessante. Não era ser rico, mas pelo menos poder comprar um carro e depois mais tarde um apartamento e colares parecidos com os teus, enfim, coisas de rico, não é? E isso veio assim que eu percebi que era possível transformar a minha arte numa coisa profissional que conseguisse conquistar algum público. E depois tive muita sorte, porque com 19 anos conheci logo o Nicolau, fizemos uma dupla de sucesso e a partir daí estava lançada a rampa. Mas quando o Hermano diz que em pequenino conseguia fazer rir os seus colegas, você percebia que tinha essa graça natural? Sim, isso tens de ter. Isso tens de ter. Não, ninguém aos 4, 5, 6, 7 anos inventa que vai ser divertido, não. Tens de nascer com um instinto para o disparate. E é engraçado que quando eu falo com os meus colegas brincalhões, tipo Maria Rueff, etc., todos eles, quando eram pequeninos, já eram os palhaços da escola. Já eram os que imitavam os professores, os que faziam rir. Portanto, eu acho que há uma capacidade genética, como há para o futebol. Cristiano Ronaldo, pequenino na Madeira, já fazia aquelas coisas com as bolas. Eu, por exemplo, para jogar qualquer desporto de bola para mim é impensável.
Eu aponto para ali, mando a bola e ela vai parar a sítio extraordinário. Connosco é o mesmo. Também, Exatamente o mesmo. As únicas bolas que eu domino bem são os testículos. E já não é mau. E se calhar vocês também, porque com a idade que têm ainda estão numa fase... E na sua idade ainda é uma coisa... Na minha fase já tem que se liga. Na vossa idade é uma coisa automática, não é? É verdade. Mas ainda sobre esta sua função de fazer rir, inicialmente começou como uma estratégia de defesa contra o bullying, não é? Mas o que é mais desafiante e mais gratificante nesta arte? Olha, se calhar o mais desafiante é das poucas artes completamente intergeracionais. A quantidade de mensagens de miúdos de 11, de 8, de 6 que eu recebo é quase emocionante. Porque hoje em dia, graças à net, tu tens acesso ao material, não é? E, portanto, um humorista não tem idade. Quando a gente está a ver um filme do António Silva e do Vasco Santana, para nós eles estão vivos e estão ali e continuam, não desapareceram. Não acontece tanto com as outras artes. As artes ficam muito marcadas no tempo e depois passam de moda. A música, por exemplo, a música é muito geracional. Tens os típicos cantores que mexem com a geração das pessoas que têm 50, 60, depois tens os Elvis, depois tens os Beatles, mas depois tens os mais novos, depois esta miudagem que canta, que enche estádios também de miúdos, mas que os pais não suportam ouvir. No humor não é assim. O humor, quando é bem feito, é completamente intergeracional. Toda a gente ri da mesma coisa, é muito giro. Mas isso também é muito interessante. Eu gostava de pegar nisso, que é o facto de dizer que, lá está, que a sua profissão, neste caso o humor, ou por exemplo também acontece com os atores que são profissões que não têm idade, que pode trabalhar até aos 90, até aos 100, desde que, pronto, se encontre bem e consiga desempenhar bem a sua função profissional. O facto de poder trabalhar até tarde e do seu trabalho ficar nos YouTubes, nos Instagrams, nos Facebooks desta vida, isso tranquiliza-o? Não se trata de tranquilizar, trata-se só de viver o presente com qualidade. Okay. Eu já percebi que o que conta é mesmo o dia. Tudo o resto desaparece com uma facilidade surpreendente. Ok. E, portanto, o que eu acho um privilégio é chegar aos 70 anos e saberes que ainda vens para um espetáculo com prazer, com a certeza absoluta de que vai correr bem porque tens os meios para isso, ainda estás em condições de ir para a frente de umas câmaras e fazer qualquer coisa que te diverte e que tu achas artístico. O privilégio de viver o presente é uma coisa única que, por exemplo, os futebolistas não têm, não é? Eu acho muito cruel para eles. Um futebolista com 40 anos, aí, coitado, já está tão velho. Uma bailarina, então, é uma desgraça, começam muito cedo. Os próprios atletas de alta competição duram muito pouco tempo. E portanto, as artes que se podem perdurar no tempo, pintura, não é? O músico clássico, se não tiver problemas de saúde, pode ficar um maravilhoso instrumentista até tarde. São coisas muito generosas. E a mim o que me agrada é que, já que estou vivo e de saúde, que tenho o privilégio de que o meu dia tenha interesse. Claro que depois entrou com aquilo que tu disseste, se houver YouTubes e coisas na net e informação, facilita-nos a vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas ainda gostava aí de tocar noutra situação que é, nós temos a ideia muito que, por exemplo, tudo o que está associado à imagem, por exemplo, a televisão, que é um meio com o qual também trabalha, que sente aquela pressão da imagem e tudo isso. Ou seja, pode trabalhar até tarde, mas será que o Herman sente a pressão da imagem porque trabalha também com a imagem, nomeadamente na televisão? Vai ser inevitável. Ainda não sinto tanto, ou seja, ainda sinto... Eu sou um grande espectador. Eu não acredito nos cozinheiros que não provam os seus cozinhados e não acredito nos artistas que não veem aquilo que fazem. Artistas ou comunicadores. É obrigatório para a gente analisar. E por enquanto eu tenho sentido que a coisa ainda está engraçada e composta. Os personagens que eu faço são também personagens que se enquadram bem com a minha idade, ou porque são matrafonas. Agora, por exemplo, vou fazer aquela cantora a Xana Carvalho. Xana Carvalho é igual a mim. Eu ponho uma cabeleira e fica a Xana Carvalho. Portanto, realmente. É muito divertido. Realmente. Não é? Agora já não posso fazer Dáurea
Mas portanto, essa gestão eu faço, que é personagens que se enquadrem bem na minha geração, e como me sinto na posse das faculdades, acho que a coisa ainda corre bem. Mas há de chegar o dia em que eu diga, isto já não me cheira, já não me parece muito interessante, vamos aqui arranjar outra solução. E outra solução pode ser, por exemplo, belíssimas, não, acho bom que isto é muito vivo. Acho belíssimas entrevistas 2 a 2, e não precisa de ser na televisão, pode ser assim, em regime podcast, há uma quantidade de coisas que possas fazer, desde que mantenhas a cabeça fresca e em condições. Se não acontecer, aí é que eu acho que insistir não vale a pena, e já pedi encarecidamente às pessoas que estão perto de mim para depois me avisarem. Realmente o próprio não percebe. Mas, olha, acredito que fica muito bem de Xana Carvalho, mas fica muito bem de Júlia e fica muito bem de Canessas, por exemplo. Canessas, eu devo te dizer uma coisa, meu querido. Um sucesso garantido. Eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais Canessas que ela própria. E eu acho que ela também já percebeu. Já me mandou uma mensagem a dizer: sinto que sou melhor Canessas logo a seguir a ti, meu querido. É um bom exemplo. A Canessas é uma mulher de 80 anos, portanto eu posso fazê-lo bem. Mas estar a ver isto ao vivo é genial, porque nós ainda ontem estivemos a ver aquele seu story sobre tirar o caroço da ameixa para a fonte de treve. Tão giro que depois acaba com ameixas da abelhão papo. Fica tudo misturado, não é? Pronto, e realmente estas novas personagens mais associadas às figuras públicas é algo que chegou já bastante à minha geração, não é? O Insta tem sido essencial para estar perto da tua geração. Sim. É essencial. Porque por exemplo, a tua vida é tão pequenina, ainda mais pequenina que a dele. Apesar de vocês serem, se percebe perfeitamente que são pessoas maduras e consistentes. O que hoje em dia também é mais fácil, porque há muita informação. Eu, quando tinha a vossa idade, éramos uns atrasados mentais da pior espécie, não percebíamos nada, não é? E hoje em dia, esta maravilhosa, a pessoa pega no Google, sim, quer saber coisas sobre arte, por exemplo, blowjob. Pumba, aparece logo um quadro artístico. E na altura a gente não sabia, não fazia ideia nenhuma, não é? Achávamos que era superar balões. E, portanto, isto para te dizer que para a tua geração, para a vossa geração, o passado televisivo é uma coisa longínqua. Porque eu falar para vocês nos maravilhosos programas dos anos 80 ou dos anos 90... falar em mim nos maravilhosos filmes dos anos 30, não quer saber, não. Agora, se tiver alguma coisa que no presente me traga esse fascínio, nós aderimos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de personagens fantásticas como a Marilyn Monroe, que tem tanto material recente recuperado de coisas delas, que toda a gente sabe quem é, apesar de ter morrido há uma quantidade de anos, não é? Eu vou-lhe dizer que quando tivemos a reunião para pensar esta temporada, nós, tínhamos este tema do humor. E a Anabela, que já é uma geração diferente da nossa, não é? Não estou a chamar, não é velha, portanto. Madura. Madura. Ela foi-nos mostrar o vídeo do Herman para destruir o cenário com a roda da sorte, na roda da sorte. Com uma espingarda. Eu não sabia daquilo, mas percebi que a minha Ficaste espantadíssimo, não? Não fiquei espantadíssimo porque eu acho que o Herman era daquelas pessoas que nós estamos à espera de tudo. Imprevisível. Totalmente imprevisível. Mas fiquei surpreso porque nunca tinha imaginado que isso tivesse sido possível. Pronto. Na verdade não seria. Eu vou-te explicar o que aconteceu. Se eu tivesse perguntado lá, posso trazer uma caçadeira com zagalotes de 9 coisas, uma caçadeira que a Polícia Marítima Americana usa para apontar para os motores dos barcos dos traficantes de droga, que é aquilo basicamente do que se tratava, alguém me diria, não, nem pensar. O que acontece é que quando eu fui pedir licença, toda a gente achou na segurança que eu estava a falar de uma pressão de ar, que é o que as pessoas têm, uma pressãozinha de ar, com um chumbinho. Portanto, eles pensaram, posso dizer, traz, achavam que eu ia fazer. De maneira que quando eu trago aquela arma de guerra para o estúdio, foi uma coisa completamente que deixou toda a gente estupefacta. E já agora vou-vos contar um episódio curioso. Os estúdios eram assim uns edifícios também com bastantes anos, como este edifício, que depois foram deitados abaixo para fazer uma urbanização. E contava-me alguém que quando estavam a demolir o estúdio, as paredes do estúdio estavam cravejadas de zagalotes ainda dessa emissão. Então uma distração deles foi andar a apanhar ainda zagalotes daquela verdadeira guerra civil que eu provoquei durante o concurso.
Devo-vos também dizer que quando os detentores dos direitos, que era a Disney, quando viram o episódio, eles não sabiam o que é que haviam de dizer. Nem disseram nada. Eu imagino. Ficaram estupefactos, só disseram e mais nada. Sim, porque o Herman transformou o formato, acabou por moldar tudo o que você foi fazendo ao longo da sua carreira, foi um pouco moldar e transformar formatos, ou seja, coisas que não existiam. Sim. E que passaram a acontecer na televisão portuguesa. E mesmo com os atores eu faço isso. Eu tento andar à procura do melhor deles e não faço da minha própria empresa de casting, não é? Tento não pegar neles e forçá-los a fazer coisas que depois não saiam tão bem. Por isso é que, modéstia à parte, os atores nos meus programas brilham sempre tanto e estão sempre tão bem utilizados, porque sempre foi a minha preocupação, mesmo em termos culinários, a minha preocupação é o que é que há e a partir do que há, o que é que vamos fazer? Não é, só se houver não sei o quê é que eu posso fazer o cozinhado. Não. E isso é um bom princípio também para a vida, eu acho. Porque se nós albardarmos as nossas omeletes à quantidade de ovos que temos disponíveis, tendemos a ser um bocadinho mais felizes porque sofremos menos com aquela coisa, se eu tivesse aqui não sei o quê, se eu tivesse não sei o que mais. Portanto, o Herman também jogava com as cartas que de alguma forma tinha, ou seja, não se lamentava pelo facto daquilo que não tinha, mas jogava com as cartas que lhe davam. Tinha a hipótese de poder jogar com elas. Sempre com a ambição de vir até mais, claro. Portanto, a ambição estava sempre lá. Mas a seu devido tempo, se conseguia-se. Tenho um episódio muito giro, que agora posso contar, há uns anos tinha vergonha. Quando eu fiz a minha primeira casa, quando eu estava a fazer a garagem, fui viver para o campo e fiz uma garagem, e o dinheiro nunca me chegava para o mestre de obras. E estava-lhe sempre a dever 100 contos, que na altura era imenso dinheiro. É o equivalente agora a 10 mil ou 20 mil euros, talvez. E porque não conseguia ganhar à velocidade das obras. E quando ele estava a acabar a garagem, estava-lhe eu a dever, como habitualmente, os 100 contos, que só pagava depois, uma semana depois, eu disse, olha, era Manuel Antunes, já morreu entretanto, as dimensões da garagem não podem ser estas, tem de ter pelo menos, tem de ter para lá de 6 metros, para me caber um Rolls Royce. Eles ficaram... Lembro-me de ter virado de costas e dizer um pedreiro para o outro, estes artistas, são malucos. Então o gajo não consegue pagar a coisa e está a pensar no Rolls Royce. Era impensável. Isto foi em 86. 5 anos depois estava a comprar o meu primeiro Rolls Royce. Pronto. Okay. Na altura não havia crédito. Portanto... A ambição sempre fez parte. Uma ambição que não seja estúpida, que não seja... A ambição não precisa ter limites. O sonho não precisa ter limites. E a nossa concentração para o atingir também não precisa ter limites. Volto a falar no Cristiano Ronaldo, para mim é o caso mais extraordinário de ambição e de quebra de horizontes para ir para lá do possível, que eu me lembro, não é? Mas verdadeiramente, esse lado temos de deixar sempre em aberto. E se não for possível, também não sofrer com isso demasiadamente, portanto. Mas eu acho que às vezes um dos dramas das pessoas é autocensurarem-se antes do sonho. Eu agora estava aqui a pensar noutra questão ainda, relacionado com aquilo que estávamos a comentar há bocado do episódio da Roda da Sorte. Como é que o Herman, que faz televisão já há tantos anos e reinventou de alguma forma a televisão com todo esse tipo de episódios, como é que o Herman olha para a televisão daquele tempo, daquela época, e para a televisão de hoje em dia, sendo que continua a fazer televisão? Obviamente, com o tipo de formato e tudo mais, mas como é que, sendo alguém que também entra todos os dias pela casa das pessoas, como é que analisa a televisão daquela altura e de hoje em dia? A diferença é muito grande porque na altura a televisão não tinha concorrência. Quer dizer, tu não imaginas a emoção que era chegar, por exemplo, aos estúdios da RTP. Só havia 2 canais, a RTP1 e a RTP2, não havia mais. Conseguir ir à televisão era uma coisa. Era entrar numa catedral, as câmaras, as luzes, os profissionais, o locutor de continuidade, olha ali não sei quem e tal. E portanto aquilo tinha uma divindade que se dessacralizou, porque hoje em dia há muita informação, muitos canais, muito e portanto
houve uma... é como aqueles campos, como de repente chegares ao Alentejo e compras um campo grande, um espaço grande com 2 ou 3 monoculturas, estão ali umas oliveiras, ali está não sei o quê, não. E depois, passados uns anos, começam as novas gerações a plantar coisas. Couves de Bruxelas, kiwis, não sei o quê, não é? E, portanto, a variedade fica tão grande que tu já não sabes se aquilo é uma oliveira, se não é, se é importante, se não é. Aconteceu com o meio audiovisual, hoje em dia, é uma herdade cheia de coisas diferentes. Não sei dizer se é melhor, se é pior, é completamente diferente. E nós temos de nos adaptar à diferença. Ainda hoje, estava a ver uma coisa muito engraçada no YouTube, que é o meu canal de televisão favorito, curiosamente, sobre a luta da Philips. A Philips era a líder absoluta de tudo que tu podes imaginar. E quando começaram as televisões plasma e LCDs, eles acharam que deviam continuar a fazer as suas belas televisões de vidro. Depois raios catódicos, aquelas grandes. Porque aquilo é que era. Não é que é uma porcaria de uma placa com uma imagem. E claro que depois isso foi um dos grandes erros. Agora a marca é outra vez muito importante, porque dedicou-se à saúde e, portanto, tem feito coisas fantásticas. Mas aquela liderança foi perdida por excesso de arrogância. E isso nós temos de estar sempre atentos às diferenças para não acharmos que chegamos cá, eu é que sei, eu é que tenho o truque, portanto, não sai da minha realidade e às vezes isso pode ser fatal para um criador. Estás sempre aberto à evolução, não é? É talvez um dos segredos da carreira do Herman prolongar-se no tempo, é ter estado aberto à evolução. Por exemplo, há bocado falámos do Instagram. Nós vamos ver as histórias do Herman e vemos aqueles vídeos, pronto, totalmente tirados da internet, não é? São outras coisas que estão ali a acontecer, mas com as músicas do Herman por cima, tornam outra interpretação, ou seja, fica uma coisa caricata. Lá está, nós ontem estávamos a ver e é curioso como aqueles vídeos encaixam perfeitamente nas músicas. Pronto. É um dos meus grandes passatempos hoje em dia. É olhar o vídeo, que bom, isto dá perfeitamente para não sei o quê. Mas é um dos meus passatempos também, vou ver, depois reencaminho, pronto, às vezes acho, o João vai achar mais piada, mando para o João. A minha mãe vai achar mais piada, mando para a minha mãe. E que engraçado. Não, o Insta tem sido uma arma muito interessante. E os árabes têm uma coisa muito gira na sua cultura chamada worry beads. Os worry beads é uma espécie de um terço pequenino de pequenas contas que eles trazem na mão como anti-stress. Muito engraçado. É cultural, não é? Então, muitas vezes, estou numa reunião, num sítio, e eles estão com aquilo na mão. E o Insta é uma espécie de worry beads para mim. Quer dizer, ter aquela brincadeira disponível para me distrair em alturas chatas ou alturas inúteis é um privilégio fantástico. Aliás, eu acho todo o que o mundo mudou com a história do smartphone é difícil de descrever. Eu fui dos primeiros a comprar um telefone portátil. O telefone portátil era um caixote assim, com uma coisa em cima. E depois o caixote, que era a bateria, podias eventualmente meter no carro e tinhas telefone no carro. Luxo. Caríssimo. Custava 600 contos quando saiu, isto para aí nos anos 90. 600 contos soariam agora a 6.000 euros, uma coisa assim, ou mais. E aquilo para mim foi a mudança do meu mundo, porque era, como eu vinha tarde dos espetáculos, pensava, se me acontecer alguma coisa, eu pego numa coisa e posso ligar para pedir ajuda, porque não tinhas hipótese nenhuma, não havia redes, não havia nada. Tinhas de ir a um café telefonar, não é? E portanto, a evolução desse momento para agora é uma coisa de ficção científica. Eu tenho um episódio muito giro, passado com a primeira vez que comprei. Eu tinha um carro descapotável, um Maserati, que fazia muito barulho e tinha 4 escapes. E um dia fui à então à menina dos frangos, à menina Bárbara, que já não existe, a loja, fui comprar frangos. E pensei que o luxo dos luxos era encomendar para o meu telefone. Então cheguei, pus em cima do passeio, e peguei naquilo, liguei à Bárbara.
Estou. Sim. Bárbara. Olá, está bonzinho. Estou, minha querida. Queria encomendar 2 frangos. Só um bocadinho que eu não estou a ouvir nada. Está aqui um filho da puta com um carro que está a encher a casa toda de escapes. Era eu. Bárbara, o filho da puta sou eu. Ai, que malandro. Portanto, vê bem o que evoluímos. Também em termos de escapes. Na altura não havia catalisadores. Portanto, os gases cheiravam mesmo a gasolina queimada. Era horroroso mesmo. E lá está, uma vez que estamos a falar de evolução e tudo mais, também fico curioso, o Herman ainda se consegue fascinar, surpreender com tudo aquilo que consegue criar, porque está na televisão e tenta fazer mais e melhor na televisão, é convidado para emissões especiais, faz as emissões especiais, está no Instagram, está nas redes sociais, não consegue, ainda se surpreende com tudo aquilo que consegue criar e inventar. Pois, porque eu tenho uma vertente de filho único que não perdi. Eu continuo a ser o mesmo tipo solitário que está no quarto a inventar coisas para se distrair. É engraçado. Nunca deixei de ser essa pessoa. Sempre com pessoas que adoro, como na altura, os melhores amigos, as melhores amigas. Enfim, a família está mais pequenina, a minha mãe ainda está viva, mas a família já desapareceu quase toda. Mas eu verdadeiramente, essa hipótese de olhar à volta para me divertir, nunca perdi. Eu acho que a única coisa que me desliga é, talvez, quando a pessoa não está muito bem de saúde, sabes? Uhum. Nem que seja uma gripe. Sim. Basta-me estar com gripe e fico logo tristíssimo da vida ser tão desinteressante. Mas depois melhoro e volto ao normal. A vida volta a ganhar cor. Volta a ganhar a sua alegria. Falando na sua mãe, é uma estrela ainda maior que o próprio Herman, neste momento? Está quase lá? Eu gosto de dizer que sim, mas na verdade é claro que é uma brincadeira, mas não deixa de ser divertido. Sempre que ando com ela na rua, a quantidade de gente que vai ter com ela e tal, é em total fascínio. Tenho muita pena que ela já tenha 91 anos. E é mais um elemento a consubstanciar aquela tese que nós vivemos muito pouco. No outro dia perguntaram-me que animal é que eu gostaria de ser, e eu gostaria de ser uma baleia da Groenlândia. As baleias da Groenlândia, primeiro são baleias, o que é divertidíssimo, tomando as guichadas pela cabeça, o que é divertidíssimo. E depois duram uma média de 200 anos, que eu acho que era o que a gente devia viver no mínimo. Porquê? Porque os primeiros 100 anos é para a pessoa se chatear, para se cultivar, para pagar a casa, para tratar da família. E depois, quando tens tudo preparado e normal, morres. Pois é. E, portanto, seria tão giro. A gente, a partir dos 70, 80, 90, estava tudo tratado. Pronto, e agora vamos gozar a próxima metade. Vamos guichar da cabeça com mais baleias à vontade. Não sou muito bem. À vontade e viver a vida, em vez de estar nesta angústia da contagem decrescente do tempo que eu sinto na minha mãe e me entristece imenso. Porque ela está ótima, é claro, e continua muito gira, cheia de ironia, sentido de humor, mas a idade está lá. E se fosse uma planta, seria uma sequoia ou isso já seriam muitos anos mesmo? Porque as sequoias acho que são anos e anos. As chatices das plantas é que estão ali paradas. E não, pois, não é como a baleia, não é? Muito chato. A baleia pode andar de um lado para o outro, não é? As plantas é um bocado chato. Portanto, não queria ser uma sequoia. Não, ao contrário do Saramago. O Saramago dizia que o ideal de vida era ser árvore. O ideal do Herman era ser uma baleia. O Saramago disse isso porque começou a ganhar muito dinheiro. E, portanto, ele queria estar parado e que ninguém o chateasse e recebia direitos de autor. E aí vale a pena ser árvore. A pessoa está sentadinha e vê chegar os envelopes com os cheques e aí já é outra vez giro. O Saramago é outro exemplo perfeito de que atingiu a sua maturidade e a sua felicidade já no final da vida. Ele ficou verdadeiramente interessante no final da vida. Ele teve um percurso até agressivo a certa altura, a seguir ao 25 de Abril, porque teve fases muito complicadas nas redações, quando foi chefe da redação do Diário de Notícias, e em que as militâncias políticas também tornaram a coisa muito agressiva, muito desagradável. E quando ele finalmente descobre uma mulher absolutamente inacreditável de quem é o seu amigo, que é a Pilar, e recebe o seu prémio, começa a vender e a ser profundamente feliz numa casa muito simples, mas muito bonita que ele tinha na ilha de Lanzarote, que hoje é em dia um museu e que pode ser visitada,
é quando ele começa a ficar terrivelmente frágil e quando se começa a acabar o ciclo de vida. E portanto, temos aí mais um exemplo de grande injustiça deste peso entre a nossa evolução intelectual e a nossa capacidade de manter a carcaça a funcionar. É interessante que esteja a falar numa figura ilustre, porque eu tenho aqui uma questão que não queria deixar passar ao lado, porque muitas vezes fugimos do guião e depois, enfim, a conversa ganha outro rumo. Mas no programa da Fátima Campos Ferreira, do Primeira Pessoa, que de resto é um programa muito bom mesmo, e o qual estamos também para fazer a pesquisa para o programa, a Fátima perguntou-lhe se o ser humorista é também um sociólogo. E eu gostava de trazer esse assunto para aqui porque acho que foi uma pergunta muito interessante. De facto, o humorista é um sociólogo também no ponto de vista em que tem de estudar as outras pessoas e, quando faz as suas interpretações, os seus bonecos, conseguir trazer a magia de conseguir também fazer com que as pessoas se identifiquem naquele boneco. Portanto, de facto, o humorista é mesmo um sociólogo, é um analista da sociedade. E é por isso que ao longo da história muitos foram decapitados, ou literalmente, ou metaforicamente. Porque se eles forem... lembro que na época medieval o bobo da corte era sempre um ser muito inteligente, que era o único que podia dizer certas coisas. Em princípio, todas as que quisesse. Mas se pisasse o risco e se ficasse lúcido demais, geralmente acabava na guilhotina. E connosco acontece precisamente a mesma coisa. Eu fui vítima disso porque estava muito só durante muitos anos. E, portanto, fui muito atacado sempre que ia longe demais, era atacado. E teve fases muito, muito complicadas e muito desagradáveis. Hoje em dia, como já há muita gente, já é mais difícil isso acontecer. Mas, sem dúvida que o humorista é um sociólogo e se for especialmente lúcido, ele pode interferir nos comportamentos. Vocês não imaginam o impacto que teve há 24 anos a estreia de uma personagem que eu tinha, que era o Nelo. Porque pela primeira vez, geralmente o homossexual era retratado só pela caricatura. Punha-se coisa, ai filha, ai não diga ninguém, e não passava disso. O que foi completamente revolucionário foi eu ter pegado numa personagem homossexual que teve de casar porque a sociedade o obriga, e teve uma menina, naquele caso, agora é só uma, deu o trabalho de escrever para duas, mas na altura eram duas meninas, e tinha uma relação de tensão, e isso sim é um estudo sociológico, uma tensão de relação muito, muito complicada com a mulher, mas ao mesmo tempo existe amor. Isso é complicado de explicar. São grandes companheiros, passam pela vida juntos, mas ele verdadeiramente nunca se identificou, verdadeiro prazer com a mulher nunca teve, e vinga-se com aquelas coisas extraordinárias que diz e faz. Essa energia dessa personagem foi de tal maneira revolucionária nos anos em 2000, quando a estreiei na SIC, que há uma única vez que eu digo paletes, resmas de gajas atrás de mim, e vai-me sair essa não sei quantas. Na semana seguinte estava toda a gente a dizer paletes de gajas, resmas de gajas, até hoje. Ou seja, é um bordão que se mantém 24 anos depois. Muito, muito original. Também me orgulho muito de ter feito... antigamente as personagens com sotaque nortenho eram muito mal amadas pelo Norte. E eu primeiro fiz porque eu tinha um sotaque dentro de mim, porque o meu agente artístico era do Porto e eu passava a vida lá, e portanto o sotaque entrou dentro de mim, começou a ser natural. Mas foi a Maximiana? Não, isso é outra coisa. Essa Maximiana é mais... sabes, traz é diferente. O José Esteves é verdadeiramente do Porto. E qual era a grande diferença? Era uma personagem que estava, ele próprio tinha uma força dominante sobre as outras, era um bullying ao contrário. Ele, enquanto personagem diferente, com as suas gravatas e a beber copos, não sei o quê, ele é que gozava com os outros e, portanto, deu uma força à personagem que é a primeira vez que depois uma caricatura provinciana resulta ao contrário. E então foi adotada pelo próprio Porto, na altura, como
personagem muito amada. Cheguei a fazer entrevistas ao Pinto da Costa, enfim, foi uma coisa maravilhosa. E aí sim, consegui algumas conquistas e algumas coisas muito curiosas. E também tive uma personagem que era um censor dos tempos, com a mentalidade do regime que fez esta escola onde estamos, que dizia, que pegava numa frase da minha mãe, que era: não havia necessidade. Tu és um bom artista, não havia necessidade. Ou seja, não vale a pena ir tão longe. Que se mantém também ainda hoje. Esse espírito sensório mantém-se em todas as sociedades. De tal maneira que no Afeganistão as mulheres voltaram a andar tapadas e nem sequer falar podem. Nem cantar podem. O ser humano tem essa... O ser humano é realmente extraordinariamente imperfeito. E há uma coisa que é muito polémica, mas que ouvi no outro dia um filósofo dizer, e eu achei interessantíssimo. Nós somos herdeiros, dos piores, não dos melhores. Somos herdeiros dos que destruíram, dos que conquistaram, dos que mataram, dos que violaram. E, portanto, ficaram senhores do pedaço. Não dos que foram conquistados. Portanto, os nossos instintos nunca são os melhores. Nós passamos a vida a tentar nos melhorar. Através da religião bem exercida, através de uma certa bondade que tentamos criar, através de um certo respeito que nos rodeia, mas nós não somos uma espécie que se aconselha. Cá está o Herman, sociólogo e analista da sociedade. Vou dar uma má notícia, porque tu odeias receber esta notícia. Depois já sei o É que que é. o tempo está a terminar. Oh! Isto passa super rápido. Mas vamos à última pergunta, porque acho que esta é super interessante. Sim. O Herman disse numa entrevista também à RFM que não gostaria de fazer o que o Ricardo Luz Pereira faz. Também, talvez pelo que há pouco disse sobre os humoristas serem decapitados. Neste caso, metaforicamente, no campo em que o Ricardo trabalha é um campo perigoso, porque é o campo da política, então há sempre muitos interesses em jogo. Mas, mudando para outro rumo, nós costumamos dizer que o amor salva. É caso para dizer que o humor também? Sem dúvida. O humor, em tempos de guerra, nunca se deixou de rir e de contar anedotas. O humor é bestial. Mas foi engraçado teres falado no Ricardo. O Ricardo trabalhou comigo 6 anos como autor. De 98, entrou num programa que eu tinha, que era o Herman 98, até 2004. Acabou num programa que eu tinha na SIC, que era o Herman SIC. E, portanto, eu estive muito, muito próximo do talento dele, sobretudo para a escrita. É um intelectual. É um homem muito lido. É um caso à parte. Tem o seu capítulo à parte. E tem essa coragem de realmente, atrevidamente, cortar a direito, com a vantagem de viver numa sociedade em que já há tanta informação, porque se fosse aquele mesmo trabalho do Ricardo, nos anos 80 ou nos anos 90, teria acontecido muito do que me aconteceu a mim, inevitavelmente. Sem dúvida. E pronto, assim chegamos ao fim, não é? Foi um prazer. Igualmente. Foi muito bom. E gostei imenso de vos conhecer. E muito boa sorte para o vosso futuro. Igualmente também para logo à noite. Isto hoje está a ser gravado no dia em que o Herman vem à Feira da Luz. É verdade. Com a minha maravilhosa banda. É verdade, com o seu octeto, não é? É um octeto. É verdade. De grandes músicos. Sim, já nos disseram. Tanto que há pouco você falava, logo no início da entrevista, sobre o humorista ser intergeracional. Intergeracional. Então, nós durante estes dias vamos fazendo uma escuta ativa, até porque também estivemos lá no recinto a trabalhar, mas no outro palco, e as pessoas acabam sempre por dizer que o Herman vai também chamar uma geração mais antiga que a nossa, não é? Mas que muitos jovens também vão, porque lá está. Hoje em dia chega a todas as gerações e há muitas crianças também interessadas, e há pessoas que gostam de música e vão porque são bastante interessados pelos músicos, outras bastante interessadas para ouvir o Herman. E daqui a 50 anos cá estarei convosco para falar sobre os meus 100 anos. Fica agendado. Para falar sobre os meus 100 anos de carreira. Certíssimo. E para vos mostrar o meu andarilho. Certíssimo. Até à próxima. Até à próxima. Quem ia gostar da Feira da Luz também era a Maximiana, porque há lá burros e há lá muitos animais. É verdade? São mais de 1000 na Expo Mor. E que maravilha. É a maior feira da... Sabes qual é o animal favorito da Maximiana? Acho que é o burro.
Estás bem informado, já percebi. Que é o TikTok. Você no TikTok não é um fenómeno, não sei se sabe. Então, é isto. Chegamos ao fim do episódio. Já sabem, podem continuar a acompanhar-nos nesta terceira temporada que promete bastantes novidades. Já trouxemos pessoas interessantes. Vamos trazer ainda mais interessantes ou igualmente interessantes. Mais interessantes, duvido. Não, com o Herman é impossível. O Herman é o nosso Sim, episódio acho que vocês É o agora, nosso Everest. É o nosso agora Everest. bateram... Mas enfim, quais estão interessantes, acredito. Sabe quem é que teve aí antes de si? Quem? Fátima Lopes. Qual delas? A apresentadora. A apresentadora. Que gira, é muito querida. Eu no episódio dela chorei. Aqui ri. Porquê? Porque era a concretização de um sonho, estar com a Fátima Lopes. Que gira. Porque a Fátima Lopes, eu via todos os dias, às sextas-feiras, na Máquina da Verdade. Então, estar aqui a vê-la. O Herman, eu tenho uma sensação que eu estou aqui consigo, obviamente também estou muito nervoso, mas sinto leveza, porque talvez por esta parte do humor. Pronto, vejo como alguém com quem posso rir, posso estar desanuviado. Com a Fátima, não sei, deu-me para chorar. Pois. O Pedro Deve ter não é despertado em ti o teu lado mais infantil, possivelmente. Provavelmente. O teu lado mais mamário, porque a Fátima tem aquele lado. Não é por acaso não é por acaso que Cristina Ferreira lhe chamava a Nossa Senhora. Ela não gosta nada. Enfim. Bem, já perdemos aquela câmara. O Pedro estava a mandar parar, por isso sigam-nos nas redes sociais, sigam o Herman, porque daqui a 15 dias voltamos juntos para descomplicar as juventude.